A paz do Senhor, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vou falar sobre uma polêmica aí que estão dizendo que houve sexo no Jardim do Éden ou só depois da queda. Vamos analisar para vários pontos. Na minha opinião simplória, não houve sexo no Jardim do Éden, até porque Deus não tinha ainda constituído nesse sentido de haver sexo e multiplicar dentro do Jardim do Éden, porque dentro do Jardim do Éden Deus era o Criador. Fora, entendeu? Ele deixou a natureza seguir o seu percurso. Eu vou provar aqui na palavra de Deus, as pessoas gostam muito de falar, mas não provar. Quando Deus criou todas as coisas, né? O céu, a terra, entendeu? Ele criou os animais e disse para o homem, para dominar sobre os animais. Olha só, eu vou ler essa passagem e você vai entender, porque eles falam em cima daqui do 28, entendeu? Do Gênesis 1, 28, em que fala que, eu vou estar lendo, aí eu vou estar explicando, aqui está dizendo assim, ó, criação dos seres viventes. Deus disse, façamos, aí no 26, Deus criou todos os animais, répteis, tudo que está sobre a terra, e aí disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora eu vou entrar na polêmica. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Quem? Os animais. Macho e fêmea, os animais. Porque aqui Deus fala assim, ó, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, ponto e vírgula. Ponto significa, acabou ali o raciocínio, vírgula, porque vai continuar na outra linha. Aí fala, macho e fêmea os criou. Quem? Está falando do que ele vai dominar sobre a terra, os animais. Aí embaixo Deus fala assim, ó, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Está falando para Adão isso. Então, eles falam assim, não, mas ele está dizendo para multiplicar, Adão e Eva. Como se Deus está mandando Adão e Eva se multiplicar, se Eva só vai ser criada lá no capítulo 2. Aqui ele só estava falando para Adão, sobre os animais, entendeu? É isso que as pessoas estão deturpando. Ah, porque você tem que multiplicar sobre a terra, Deus manda, já existia sexo, entendeu? Entenda, já existia sexo entre os animais, né? Que não é comparado com o nosso sexo, mas os animais são irracionais, os animais são puros. Aqueles animais naquela época também não tinham pecado, mas eles se reproduziam normalmente, naturalmente. Agora, Adão não tinha Eva, como é que ele ia multiplicar? Entendeu? Também pode ser uma passagem profética, do futuro, que viria, que Deus já sabia, Deus é onisciente. Mas vamos aqui, ó, capítulo 2, olha aqui, ó, capítulo 2, versículo 18, que diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora, né, uma mulher, que esteja como diante dele. Havendo, pois, Deus formado a terra, todo animal do campo, toda ave do céu, e trouxe Adão, para ver como lhe chamaria. Deus que deu os nomes de todas as coisas, todos os animais, foi Deus que deu o nome, foi Adão que deu o nome. Deus deu esse poder para Adão. Não, escolha o nome que você quiser. Aí lá no 21 diz assim, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a mulher em seu lugar. Bom, aqui ele formou a mulher, entendeu? A gente sabe do processo e tal, depois ela pecou, e o fruto lá que fala aqui, quando diz lá, Deus mostrou lá que a árvore do bem e do mal, para não, né, a árvore da ciência, para não mexer naquela árvore, pode comer todos os frutos, mesmo daquele fruto. A gente não sabe o que realmente aconteceu no Éden, porque a Bíblia não diz. Supondo que ela comeu o fruto proibido que a serpente ofereceu para ela, mas a gente não sabe como é que foi esse processo. A gente não sabe como é que a serpente, dizem que os animais naquela época, a serpente tinha pés, tanto que Deus fala que ela vai rastejar depois, ela passa a rastejar.
Então a gente não sabe, diz que os animais ferozes, leões, eram tudo como se fossem gatinhos. Não tinha, o pecado não tinha entrado nesses animais, os animais eram como se fossem domésticos. Então a serpente enganou Eva como? Entendeu? Se fazendo de uma serpente, de um animal, na verdade era o próprio diabo, induzindo a Eva. Agora, o que aconteceu entre ele e ela está simplificado como um fruto que ela comeu. Mas que fruto foi esse? Então a gente não sabe. A Eva pecou dentro do jardim do Éden, mas ela pecou inocentemente, porque ela não sabia o que era sexo. Entendeu? Aí ela foi induzida por esse ser maligno. Mas isso aí é outro estudo, é outra vertente, é uma coisa que a gente tem que ir analisando mais profundamente. O que eu quero analisar aqui é isso. Quando Deus falou multiplicar sobre a terra, os animais, entendeu? Que ele ia dominar sobre os animais e eles iam multiplicar sobre a terra, encher a terra, entendeu? Era para Adão espalhar meus animais na terra. Agora, também pode ser concernente a ele, mas futuro. Deus estava profetizando, ele era uma profecia de Deus futura. Agora, que houve sexo dentro do Jardim do Éden, é só a gente analisar. 1 mais 1 é 2. Se houvesse sexo dentro do Jardim do Éden, esse tipo de sexo que a gente pratica hoje, então Adão e Eva eram estéril, porque não nasceu nenhum Adãozinho e nenhuma Evinha. Então como é que pode ser? Entendeu? Comparado isso, como é que isso pode ser? Eles tinham que reproduzir, como Deus, né, esses teólogos falam, que tinha que reproduzir. Aqui está falando somente só para Adão, não está falando para Eva, porque a Eva não havia existido ainda, ela só vai ser criada no capítulo 2, no versículo 18. Então como é que ele mandou Adão reproduzir com quem? Entende? Então não há lógica, mas tudo bem. Vamos então pela lógica. Aqui Deus falou para ele, que ele, né, de duas maneiras, ou foi profético, ou é da maneira de que ele tinha que, né, dominar sobre os animais para os animais reproduzissem, nesse sentido. Então, nesse negócio que houve sexo dentro do Jardim do Éden, não, porque o sexo passou a ser uma coisa realmente. Aí ele diz, a vertente deles é o seguinte: não, mas existe pecado entre um casal? Sim, não existe. Porque Deus instituiu, mas não quer dizer que o sexo seja uma coisa pura, porque não é. Entendeu? Eu vi uma pregação de um pastor aí de nome, tá na internet aí direto, se mistura muito com política, dizendo que dentro de 4 paredes, uma relação entre o casal, eles podem fazer o que eles quiserem com os seus corpos, que Deus não intervém, qualquer tipo de sexo, literalmente, quer dizer, isso é uma coisa pura? Se você for fazer certo tipo de sexo? Não. Então, como é que Deus apenas respeita, porque ele viu que realmente, através do pecado, os seres humanos tinham que se reproduzir, mas tinha que ser um só. Em um casamento, os dois seriam dados como um. Ambos serão chamados de uma só pessoa. Deus vê o casal como quando eles são casados. Fora do casamento, a gente sabe que é pecado e o preço é alto. Entendeu? Então, essa é minha explanação. Essa é a minha visão de que realmente isso que Deus falou multiplicar sobre a terra, falou no sentido dos animais. E também pode ter sido para nós, para o Adão, mas profeticamente, porque a Eva não tinha sido criada ainda. Como é que ele ia reproduzir? E dentro do Éden, impossível ter tido algum relacionamento sexual como a gente vê hoje em dia. Porque senão teria nascido um Adãozinho ou uma Evinha, e não existiu nenhuma criação deles dois dentro do Éden. Isso só foi feito fora do Éden, depois do pecado que tiveram Caim e Abel. Amém? Essa palavra, Deus possa te abençoar, espero ter esclarecido esse tema. Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus.